Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação do segundo videocast da Becom, segundo episódio. Não é verdade, Luiz? Tudo bem isso com mesmo. Você? Tudo jóia? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Regina Monge, eu sou diretora de marketing da Becom e fundadora do Neurobranding Lab, a consultoria de inteligência de marca. E ao meu lado, meu colega da Becom, Luiz Fernando Gomes, diretor executivo. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Regina, é isso mesmo. Estamos aqui para o segundo episódio, né? Espero que tenham acompanhado o primeiro, que foi muito bom o conteúdo, e a gente está trazendo mais um tema muito importante e relevante para o setor. E nós vamos falar sobre o que, Luiz? Hoje a gente vai falar sobre o poder dos dados, transforme seu negócio em 5 passos. Mas antes da gente introduzir aqui o nosso convidado, que eu tive a honra de conhecer e tivemos umas conversas, aprendi muito com ele. Para quem ainda não conhece a Becom, Luiz, o que é a Becom? Brevemente, assim, fala para o pessoal. Bom, a Becom, né, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, somos a força e voz do setor. Então, eu costumo resumir a Becom em 2 grandes pilares. Um é a questão de políticas públicas. Então, a gente atua fortemente em defesa do setor, na parte de políticas públicas. E o outro grande pilar e propósito da Becom é a parte de capacitação, né? A gente levar orientação, dicas, né? Dar um norte aí para quem está entrando nesse mercado, para quem está no e-commerce, ter sucesso, né? E uma das questões aí na parte de capacitação, né, que a gente tem várias iniciativas, e uma delas que a gente está fazendo esse ano é o próprio podcast, onde a gente traz esses conteúdos para auxiliar o empreendedor. Luiz, o nosso convidado hoje é Alexandre Marchesi. Ele é Head de Data Intelligence da Driven.cx e ele é professor e doutor na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, na graduação e pós-graduação em e-commerce e ciência de dados. Alexandre, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite e deixo com você essa introdução inicial, se você quiser falar um pouquinho mais sobre você. Eu agradeço o convite, muito feliz de estar aqui, obrigado para a Becom, para todo mundo. Estou sempre aberto, vai ser um encontro ótimo, agradável, e trocar experiências e mostrar para todo mundo quantos dados podem transformar o seu negócio de uma forma simples, rápida e objetiva. Verdade, né? E quando a gente fala em dados, parece assim algo complexo e que de fato não é tão simples, né? Vamos dizer. Mas quando eu, no bate-papo inicial com o Alexandre, eu falei, vou chamar de Ale, hein? Eu falei, Ale, a gente consegue, de uma estrutura de 5 passos, passar um conteúdo para o nosso público, né, em relação a dados? E o Alexandre não só, disse que sim, como ajudou a desenhar a estrutura dessa apresentação. Então, Ale, na nossa conversa inicial, um dos pontos mais importantes que você citou é o comportamento humano. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância do comportamento humano, né? Eu venho de marketing, mas fiz neuromarketing, né? Então, assim, a gente adentra no comportamento humano, mas nessa questão de dados, explica um pouquinho essa importância do comportamento humano. A coisa mais importante é o seu cliente. E conhecer o comportamento dele é a coisa mais elementar para você melhorar o seu negócio. Achar oportunidades na jornada dele e dizer o seguinte: olha, cliente, estou aqui quando você precisar de mim ou se você precisar agora desse momento. Conhecer o comportamento humano tem muito a ver com a rotina dele, como ele acorda, quando ele passa na frente do seu comércio, ou quando ele passa dentro do seu site de e-commerce, ele navega, ou ele acessa o teu mobile, ou ele vê o seu SMS. Então tem a ver com essa jornada do dia a dia. Então o comportamento é tão simples quanto ouvir o seu cliente e a jornada dele do seu dia. Acorda, vê o seu celular, liga no seu carro o seu Android para o Waze ou o que for, chega no escritório, tem o seu computador, é impactado pelo computador no site, entra dentro no final do dia ele usa de novo o celular, no almoço ele usa o celular para comprar ticket para comida, e no final do dia ele vai para casa e vê lá a sua televisão, ou veja no seu tablet o seu site, o site onde a sua empresa. Então isso é tão importante quanto simplesmente olhar os dados. Porque olhando o comportamento, baseado em dados, você acha o momento certo de impacto nele. E para isso que é importante a marca
ter mapeado, né, todos os pontos de contato, porque você, para ter uma jornada, né, bem analisada, você precisa ter as informações de todos os pontos de contato. E eu acho que assim, tem uma coisa muito interessante. A gente está falando aqui para os e-commerces pequenos, médios, grandes, quer dizer, para uma estrutura um pouco menor. A gente está pensando num e-commerce prático. Não estamos falando em dados onde ele tem... Eu vou mapear toda a jornada do cara, porque não vai dar. Não vai dar. É impossível. Assim, é muito difícil, né? Se você mapear etapas que a gente vê oportunidade, já é o suficiente. Exemplo. Toda manhã as pessoas vão até um exemplo aqui, é o metrô Barra Funda, que ele é bem cheio, todo mundo deve conhecer aqui. Sim. E as pessoas transitam do metrô até o bairro dos Perdizes para trabalhar por ali, nas empresas. Você tem um trajeto que as pessoas passam. Naquele trajeto tem milhares de empresas de mobilidade, empresas físicas, empresas digitais, ou mais. As pessoas quando estão no ônibus, tem vários dados que dizem isso, esperando o trem, elas estão navegando no seu site. Elas estão no seu aplicativo. Elas estão em trânsito, estão paradas, a possibilidade tremenda de impacto. Esse é o momento. Ale, para o pequeno, né? Quando a gente fala assim, vamos olhar para esse comportamento, onde ele vai extrair essas informações, né? Quais as ferramentas que ele pode implementar, aonde ele vai poder extrair essas informações? Eu estava aqui agora há pouco na esquina, na padaria, conversando com o rapaz, e ele perguntou isso para mim, a mesma coisa. Porque eu estava conversando com ele e tal, eu falei, olha, como é que tá o seu negócio? Tal, né? E aí eu estava conversando na sexta-feira passada, foi sexta-feira, com um rapaz de e-commerce de colecionáveis. Pequeno. Ele falou, Marquese, como que eu consigo pegar essa jornada? Perguntando. Pegue seu cliente, pague um café para ele, um pão de queijo. Conta para mim como é a tua jornada. Trabalhe com o que você tem. Não tente... Não, vou pegar a ferramenta toda. Não existe esse espaço. O espaço é... Se você pegar um cliente, 2 clientes que têm o mesmo comportamento, você achou a mina de ouro para você. Até porque a gente está falando em padrão, né? Sim, é um padrão. Você não precisa de um número grande de pessoas. Eu também tenho esse hábito de, no café, no almoço, no Uber principalmente, né? Conversar. Não sei se você faz isso, Luiz. Tô tentando treinar isso. Tá tentando treinar. Sou mais introspectivo, mas assim, eu já vi o poder de você ter essa troca de ideias, né? Conversar, né? Conhecer outros comportamentos. Os prêmios da Bicom, todos os eventos são para isso. Você trocar essa experiência e dizer o seguinte, legal, eu vou perguntar para o meu cliente um padrão, vou encontrar um padrão e eu vou... Padrão de navegação. Então o meu cliente, eu sei que é o meu e-commerce de colecionáveis, é um e-commerce pequeno. Esse cara foi meu aluno há 8 anos atrás, hoje está de pequeno para médio, e ele sempre vem questionando várias coisas, e eu ajudando, e trocando ideia, amigo, né? Aí você fala, traz um padrão, traz um cliente. Ele trouxe um cliente, fez um padrão, e os resultados estão aparecendo. E é interessante porque, assim, se você vai fazer uma pergunta, por exemplo, eu vou falar, Alexandre, e eu vou fazer uma pergunta estruturada para você. O teu racional já vai vir aqui, vai falar, espera um pouquinho. Vai vir induzido já. O que eu vou responder? Eu vou ter alguns vieses, eu vou ter uma série de coisas. Mas um bate-papo, é outra coisa, né? E pode ser quem for, o cargo, a empresa, no bate-papo, você extrai assim até coisas íntimas, se você quiser, porque fica no informal. Mas você que é treinado, por exemplo, para obter informações de dados, ou nós de marketing, de estratégia, um insight que ele fala ali, assim, você já mata o leão, não é assim? É exatamente assim. Eu estava agora, como eu comentei, eu estava aqui agora conversando com um rapaz, depois na sexta-feira, todos tinham a mesma percepção. Todos. Nossa, é tudo muito rebuscado. Não, é simples. Hoje, as plataformas dos sistemas, as ferramentas para o microempreendedor, o micro de e-commerce, até o enorme, o maior portal de e-commerce, são as mesmas. Os dados da Bicom, o dashboard da Bicom é o mesmo. Falando em dashboard, você deu uma dica, né? A Bicom, com esse dashboard, está sendo fonte de referência, né? Não só para a mídia, para o mercado, para as pesquisas. E aí eu vou aproveitar essa deixa do Alê.
convidar o Luiz aqui para falar um pouquinho, né, Luiz, sobre o que é o dashboard, né? Qual a importância dele como fonte, como referência que a Becom traz aí, né, nesses últimos meses. Exato, a gente lançou o dashboard tem 1 ano e meio, 2 anos, né? E com esse intuito realmente de, né, mostrar aí os números do setor, e é uma ferramenta assim que em tão pouco tempo já tem uma relevância grande. Temos feedbacks aí super positivos, o acesso dele está sendo enorme, né? A gente tem bastante consulta, né? Lá também tem um link para você buscar, perguntar ou tirar algumas dúvidas, e a gente está recebendo vários feedbacks legais e gente interessada em detalhar mais ainda os dados, né? Então a gente está cada vez mais aprimorando ele, acrescentando outros números. Então é um dashboard mesmo, onde você consegue consultar os dados de várias formas, ticket médio, né? Tem dados desde 2000, ou seja, são mais de 20 anos de histórico de números do setor, né? Você tem a parte de consulta de datas comemorativas, né? As datas festivas. Então você quer saber Dia das Mães, como é que foram os números, qual a expectativa para os próximos anos, Black Friday, Natal, enfim, é uma ferramenta muito completa e importante. Eu aconselho a todos a acessarem, buscarem essas informações para tomada de decisão e estratégia, né? Então o link pode ir pelo site da Becom, que é a becom com 2ms.org, tem um banner lá, dashboard da Becom, ou você pode consultar o link direto, que é dados.abecom.org. Completando só o raciocínio, se me permita. Claro. Legal. Aí você vai perguntar como o pequeno e-commerce pode usar esse dashboard. O pequeno e-commerce do meu amigo de vender colecionáveis, ele vai entender as datas comemorativas de maior volume, ele vai entender que as maiores concentrações de gastos estão nessas datas e que ele tem que atuar em outras datas para ser mais competitivo. Ou ele atua nas datas marcadas. Então tem 2 formas de usar interessantes já para o pequeno. Use datas que os maiores investimentos de mídias não têm, mas você tem uma estratégia de retenção de clientes. Exato, porque se você não tem o seu próprio dashboard como uma grande empresa, né, o pequeno pode aproveitar de dados e, por exemplo, no caso do e-commerce em especial, o dashboard da Becom traz muitas informações. E entender que ele pode se programar em função das datas, né? E isso se faz com muita antecedência. Você não vai aproveitar uma oportunidade, por exemplo, agora a próxima seria o Dia das Mães. Dia antes. 1 mês antes. Você tem que planejar isso, às vezes, meses antes, né? Inclusive a data, para quem trabalha com e-commerce, a gente trabalha muito com a aquisição, trazer clientes na data, mas ser sempre antes para trazer cadastro para você manter esse cliente para todo ano. Então, quer dizer, usar o dashboard é importantíssimo para você poder aplicar o que você quer. Sem ele, fica todo mundo cego. Dá um exemplo prático, né? Vamos nos basear no Dia das Mães. Dia das Mães. Quanto tempo de antecedência seria recomendado para que ele comece a trabalhar isso, para que ele projetasse vendas? Dia das Mães a gente faz um ciclo de 30 dias. 30 dias. Esse ciclo ele depende, ele pode ser crescente ou decrescente, em promoções, vantagens, benefícios. Uma linha de anúncios, onde ele possa fazer anúncio, possa divulgar, gerar em movimento, conteúdo. Não é fazer desconto antes, é pensar numa escala de conteúdo, primeiramente. No segundo momento, é fazer uma interface de relacionamento. Terceiro momento, oferecer um desconto para o seu público especial. E uma outra linha de CRM, onde ele vai de forma cadenciada, antes fazer essa comunicação de disparos. E posteriormente também, não só a data. Então, resposta prática. 30 dias antes, atuação com mídia e atuação com disparos de e-mail. Bem simples. E com teste AB, né? Que nós não falamos ali anteriormente. Que, aliás, você podia dar uma dica aqui, né? De um teste AB, para que esse pequeno possa fazer. Teste AB interessantíssimo, tá? Teste é bem interessantíssimo. Botão e desconto. Botão ao lado direito, com arquitetura. E desconto em carrinho são os testes mais importantes que você tem que fazer. E dentro de carrinho abandonado, quando você for fazer, tem a estrutura, o botão é mais importante que o desconto? Ou o desconto é mais importante que o CEP?
É esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. E ele deixa em teste quanto tempo, mais ou menos? Muitas das vezes, estamos falando num pequeno e-commerce, né? Ele não tem uma plataforma de teste AB, geralmente, tá? Eu deixaria em teste 3 dias. 3, 4 dias. É o suficiente para saber qual opção ele tem que ir. Se é desconto, se é conteúdo, se é um frete mais barato, ou se é uma descrição melhor. 3, 4 dias já é o suficiente. E vai anotando, né? E anotar no papel, porque hoje tem tecnologias que fazem isso, mas eu estou imaginando um e-commerce que não tenha, tá? Se você colocar esse teste AB, uma imagem com desconto, uma imagem com conteúdo, em 3, 4 dias você já sabe qual que é melhor. Claro que o desconto vai aparecer muito, né? Você pode pôr botão, desconto, imagem, benefício, vai depender do que você tem. Então, quando a gente pensa, né, nas grandes empresas, nós pensamos na estrutura de data intelligence, de dados, com plataformas, com tecnologia. Quando a gente olha para o pequeno, você acabou de validar que, assim, eu posso começar a fazer estudos de dados no papel. Quer dizer, eu posso ir para um Excel, mas, ou seja, eu também posso estar no papel, no caderno, marcação. Né? O dado mais importante na vida não está no digital e não está no papel, está na tua consciência de marcar o dado. Quando você marcar o dado e transformar aquilo numa prática de negócio, ganha dinheiro. É o caso do dashboard. O dashboard existe, ele é uma ferramenta espetacular para esse segmento e a gente pode utilizar ele para fazer promoções. Sim. Ale, e dentro dos 5 passos, né, eu lembro que chamou muita atenção quando nós discutimos o segundo passo, que você chama aqui de objetivo de negócio, né, como ter clareza. E aí eu fiquei questionando na nossa primeira conversa, eu falei assim, mas todo mundo sabe, né, quando tem um negócio, qual é o objetivo desse negócio. E conversando com você, eu vi que isso não é tão claro. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho isso, né? O que é ter um objetivo de negócio com clareza? Alguém chega para mim e fala, o objetivo de negócio é vender mais, Marquese, né? Não é vender mais, isso é consequência. Que você fala cabeça, corpo e pé, né? Cabeça, corpo e pé da estrutura. Explica um pouquinho isso, porque isso fez muita diferença na nossa conversa inicial. Porque o objetivo de negócio, ele tem que ter uma clareza desse objetivo, ou seja, eu quero ganhar mercado, eu quero ter oportunidade. O vender mais é uma consequência, é um número somente. O corpo, o que eu vou fazer para alcançar aquilo? E o pé, como que eu vou medir? Essas estruturas todas são importantes para o objetivo. Nenhuma ação que você vai fazer, Dia das Mães, Black Friday, Natal, ou o seu faturamento do mês, se não tiver essa estrutura, ela não acontece. Por quê? Porque tudo é possível, tudo é fácil, tudo é conseguido. Ah, não, eu quero faturar 10 mil reais a mais. Isso não me diz nada. O que me diz é qual que é o teu objetivo de mercado, qual que é o teu produto, para você ter essa consequência. Você vai lançar mais produto? Você vai dar oferta? Você vai dar vantagem? Você tem uma linha de produto de sapato nova ou de roupa nova entrando? Senão não adianta. Olha, drivers, tá? Esse meu amigo da empresa de colecionáveis. O que pega para ele? Coleção. Quando lança... Colecionáveis são aquelas miniaturas. Quando tem lançamento de um filme do Batman, ele vende pra caramba. Quando não tem o lançamento, ele vende pouco. Ele tem que ir para outros produtos. Então ele tem que mudar mix. Qual o fator-chave de sucesso dele? Mudar mix de produto constantemente. Não adianta ter só promoção. Eu não sei se você quer completar alguma coisa ou não. Não. E aí, pensando nisso que você falou, e assim, né, com tanta clareza, que eu acho que assim fica claro que vendas, né, ela é uma consequência, de onde que você acha que vem esse mindset, né, que, eu preciso vender mais, eu preciso crescer X%, né, e pensando só em vendas, e o exemplo do colecionáveis que você deu, ele é fantástico, porque assim, se ele não tem, né, um lançamento, por exemplo, não vai, não adianta Black Friday. Não adianta. Não adianta. Né? E aí ele tem o dia a dia, quer dizer, como é que ele mantém o dia a dia com crescimento que não vai ser nada estratosférico, né? Ele vai manter ali um crescimento orgânico, mas ele sabe, por exemplo, ele consegue saber dos lançamentos com antecedência, então ele vai saber se ele tem um lançamento que vai coincidir com uma data sazonal, que vai estar próximo do Black Friday, né? E da onde vem esse mindset de a gente não olhar, porque isso é uma lição de casa, né? Básica. Muito louco, né? Vamos imaginar, eu tô falando num colecionável, que o fator-chave de sucesso dele são lançamentos e mix de produto que ele tem que trocar sempre. Quando a gente fala para vendas de bicicleta, uma loja que vende bicicleta, qual que é o fator-chave de sucesso?
tecnologias da bicicleta, ou seja, as marchas, ou seja, a tecnologia empregada nela. A bicicleta que sobe mais. Eu falo isso que eu estava falando com um varejista de bicicleta há pouco tempo também. A que sobe mais marcha, que faz mais trilha. Agora inventaram uma bicicleta que é entre a de velocidade e de mountain bike, é um nome estranho. Quer dizer, então você tem um fator produto no caso dele, né? O outro fator é lançamento. Né? Quando a gente fala em comida alimentar, que é a entrega delivery para e-commerce, né? A gente está falando em gosto, em taste, em diversidade de sabores, né? Quer dizer, não está no promoção vender mais, está no qual é o fator-chave que vai fazer eu vender mais. Sem dúvida. E só para completar o raciocínio, me desculpa, eu sou aquele cara do e-commerce há muito tempo, então no e-commerce há mais de 30 anos. O e-commerce, ele sempre teve e sempre vai ter, tá? O punch do desconto, né? Mas falta-se o punch do conteúdo, falta-se o punch do mix, falta-se o punch da oferta do tempo certo. Uma oferta no tempo certo, para a pessoa certa, com o conteúdo certo, você não precisa de desconto. Nem de vantagem, nem de frete grátis. Você precisa tudo isso junto para aquela pessoa. Para algumas pessoas precisa de frete grátis, para algumas precisa de desconto, para algumas mais conteúdo, para alguma mais... É esse que é o ponto. E esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Porque, por exemplo, eu me deparo com clientes que... eu estou sobrevivendo por preço, né? O meu mercado é só preço. Ele não consegue, ele está limitado a entender que quanto mais desconto, e aí, né? Só que o desconto, né? Acaba a tua empresa. Exatamente, né? Eu Você está vivendo no oceano vermelho, né? Desconto, vou trazer alguma... eu não falo teorias, porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu lembro algumas coisas assim, as 5 forças de Porter, eu falo marketing 4.0, eu posso falar qualquer coisa, que até o cara do limite do miniatura. Não existe empresa nenhuma que vive só com desconto. Vide o Walmart que veio para o Brasil, ficou 20 anos, foi embora. O pessoal vai jogar pedra em mim. Imagina falar do Walmart. O Walmart, ele funciona muito bem no mercado americano, que tem uma outra lógica. A gente tem um varejo aqui apertado de percentuais. E eu tô falando do Walmart digital, hein? Não tô falando nem o físico. Então, assim, como é que é essa ciência? A ciência é que o Brasil é diferente. A gente tem uma tributação diferente, tem um e-commerce diferente, tem uma logística diferente. Cultura diferente. Cultura diferente. Luiz, me corrija, por favor, tá? Cultura diferente, forma de pagar diferente, 12 vezes, o outro não tem. Aí o outro... E alguém vira e fala, é só preço? Não, isso acaba a sua empresa. O que você tem que entender quando a pessoa fala, não, é preço. Podemos até dizer que a siderúrgica trabalha com preço, minérios... são commodities, né? Agora, o nosso ambiente dificilmente é só preço. Eu vou abrir uma tablet, eu abro aqui uma aba, vejo o preço em tal portal, no meu site do meu amigo tal, e eu compro mais barato. É porque ele não tem... Se o teu cliente, guarda essa frase, se você só dá preço para ele, é que você não tem mais nada para dar para ele. Você não dá relacionamento, você não dá conteúdo, não dá vantagem, não dá benefício, não dá nada. Então, repensa o teu negócio. É verdade. E quando você fala, né, que nenhuma empresa sobrevive só com desconto, parece assim, ainda eu sei que nem todo mundo aceita essa verdade, normal. Né? Mas sim, repete essa frase porque eu gostei dela. Se você não tem... Se você só dá desconto pro teu cliente, só tem preço para dar pro teu cliente, você não tem mais nada para dar para ele. É forte isso, hein, Luiz? Pode gravar, pode escrever, assinado Alexandre Marquesi. Percepção de marca zero, né? Zero percepção de marca, zero percepção de conteúdo, zero percepção de valor, zero percepção de entrega e só percepção se você não tiver preço. E se ele não tiver preço, naquela hora ele vai pro outro. A fidelidade, existem 3 tipos de fidelidade. Fidelidade ativa, fidelidade passiva e ativa ou inoculta. Você decide o que você quer fazer com o teu cliente. Eu quero que seja fiel a mim. O e-commerce vai dar dinheiro. Grave novamente essa outra frase. Vai ter um monte de gente falando, Marquesi, não sei o quê. Grave essa frase. E-commerce dá negócio, dá dinheiro quando ele compra mais de uma vez com a gente. E não somente uma vez com anúncio de mídia.
Ele compra com CRM, com recorrência, ele compra com frequência, ele compra com conteúdo, compra com atenção no call center, ele compra com todo, ele não compra com preço. Ah, mas, Marques, e na Black Friday, né? Tu não vai perguntar, Marques, e a Black Friday? Sim, a Black Friday você tem um desconto e não tá nada errado. A questão é que o que você faz antes para capturar dado e o que você faz depois para se relacionar. Porque não é só Black Friday que você vai pagar o seu arroz com feijão. Você tem que pagar antes e pagar o depois. Ou seja, você fala 30 dias antes, olha, Black Friday, não compre nada agora. Você não vendeu nada em tanto dias? Até porque na Black Friday é uma oportunidade de você vender muito mais, né? Mas se basear só nisso é... Eu acompanho a Black Friday há 20 anos, tá? Nos 20 anos, todo mundo fala, não, então tem desconto, faz desconto. Chega no dia, é quase que desconto de 30 dias antes. E mais, depois, todo mundo morre, parece, né? Ninguém mais existe, né, a comunicação. Então, assim... Pode guardar a frase essa, tá? Comunicação, esse processo de relacionamento com o cliente é muito maior do que preço. É verdade. Olha, eu vou pular um ponto aqui, que eu ia entrar no terceiro dado, mas assim, nas nossas conversas marcou muito isso. Ou seja, as empresas investem, né, verbas, budget, enfim, em ações pontuais, né, seja numa Black Friday, ou seja num BBB, se a gente vai falando de uma empresa maior, mas enfim, qualquer ação. E esse dia a dia, né, que é o relacionamento do dia a dia, né, da conquista, da retenção, dessa fidelização, acaba ficando para trás. E você trouxe um ponto que eu até anotei aqui, onde você fala, né, que o investimento de mídia, né, sem uma estrutura de data intelligence, vamos dizer assim, né, ou começar a trabalhar com dados, eu vou ter mídia igual a faturamento. E faturamento não necessariamente eu vou ter aí, né, uma margem. Não tem receita. Não tem receita. E o CRM, você fala um lucro contínuo. Eu vou trazer isso aqui mais para o final, porque eu acho que vai fazer outra mais frase, pode sentido. marcar essa frase, pode escrever nos textos o que quiser. Mídia dá faturamento. CRM dá lucro da receita. Não é que melhor nem pior. Sim. Só as duas juntas são importantes. Um tem que dar volume para trazer todo mundo para a boca do funil, e o CRM tem que garantir que ele compre com frequência. Aí é o lucro do e-commerce. Para o pequeno, principalmente. Porque o pequeno ou médio, ele vive de pagar a mídia para trazer tráfego. Se ele não fizer com que esse tráfego vale a pena mais do que uma vez, mais do que uma venda, ele perdeu dinheiro. E cada vez mídia é mais caro, né? Cada vez mídia é mais caro, cada vez mais anúncio é mais caro, cada vez tudo é mais caro. Sem análise de dados, sem essa continuidade, o teu e-commerce está fadado a ter algum gap, né? Então, se você não tem tem que construir essa consciência. O pequeno consegue fazer isso porque é ele próprio. Ele próprio. Não tem mais ninguém. É menos barreira, né? Nenhuma barreira. Grandes. Quebra essa barreira. Faça a mídia. É importantíssimo. Agora, se você não tiver um CRM estruturado atrás, você vai provavelmente ter alguns gaps. Legal. E aí, o terceiro passo que você chama, né, piscina de dados do mercado e do cliente, né? Então, assim, acho que antes de você começar a falar sobre piscina de dados, eu acho que, assim, cabe aqui você explicar, né, porque você é a melhor pessoa para falar isso, o que é uma piscina de dados, né? E aí você tem a piscina de dados que ele pode utilizar fora e a piscina de dados dentro da empresa, né? Vou dar um exemplo. O nosso dashboard da Bicom é uma piscina de dados. Primeira piscina de dados que ele tem que consultar, o dashboard da Bicom. Ou seja, você consulta um cronograma ou dados e ticket médio que as pessoas gastam naquele período. Então você se instrumentaliza de tempo e de quanto as pessoas gastam naquele momento. Segunda piscina de dados, você tem o Google Trends, que mostra as palavras-chave, Google Latitude, que passa os vínculos de palavra, para você entender o que as pessoas escrevem nas palavras. Isso nós estamos falando de ferramentas gratuitas, tudo, né? Até agora tudo gratuita. Tudo gratuita. Tudo aberta. E outra piscina de dados são piscinas de dados, não que você vai usar, mas você vai usar para analisar tempo. Exemplo, se eu tenho uma sorveteria, eu tenho um amigo nosso também, ex-aluno, por coincidência, tem uma sorveteria, ele vende sorvete em potes de 2 litros. O que importa para ele? Se está calor ou se está frio. Então ele tem que acessar as bases de temperatura do governo ou de quem for para ver. São essas piscinas de dados que eu estou falando. Essas são importantes para o teu negócio, tá? E aí ele tem que identificar o que tem para o negócio dele, né? Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Meu amigo do sorvete de 2 litros
temperatura, porque senão a logística vai acabar com o sorvete chegando na pessoa. O site da Bicom para ver a data comemorativa, principalmente teve uma data de sorvete do Häagen, vai ter acho, semana que vem uma data de sorvete aí que eu gosto de sorvete também, falam sobre isso, promocional, tô falando, dando exemplo, né? E dados do Google Trends e o Analytics para ver o que eles vão buscar. Acabou. Cruza essas informações, né? Só lê e fala, então vou fazer uma campanha com essas palavras nesse período, porque tá verão. Acabou, tá resolvido. E se ele também tiver um histórico, né? Se ele é uma empresa que já tem alguns anos de mercado, ele consegue, pelo próprio histórico, né, fazer esse mapeamento, cruzar essas informações, e nós estamos falando isso que ele pode fazer manualmente, né? Manualmente, isso se for de pequeno, graça. De graça. De graça, não tô falando nada pago, hein? Lógico que a grande empresa ela vai fazer a mesma coisa em outras proporções, né? Com outras ferramentas. Mas mesmo assim, não é mais fácil para a empresa maior, né? Porque nós estávamos conversando sobre isso e mesmo as grandes empresas com tecnologia, com mão de obra qualificada, com uma série de coisas, encontra dificuldade, né? Traz um parênteses assim das empresas médias e grandes em relação a dados. Da pequena para média a gente entendeu que eu tenho aí um rapaz que vende colecionáveis, ele tem um comportamento que ele pode resolver, mas ele está limitado ao público dele. São 11 mil pessoas por ano, em média, tá? Então ele sabe o público. Quando a gente vai para uma empresa grande, a gente tem todos os tipos de pessoas e variáveis possíveis. Tem pessoas como eu que gostam de sorvete, tem pessoas como o Luiz que gostam de correr de bicicleta, tem pessoas como o Fernando que gosta de fazer tal coisa. Então eu tenho que mapear tudo isso. Você imagina a quantidade de palavras, a quantidade de estrutura para encontrar a jornada de cada um, ou grupos de jornadas. Então, somente com sistemas, e ainda existe uma luta constante para encontrar essas várias jornadas. Porque se o meu amigo vende para 11 mil pessoas, para uma empresa grande, ele está falando em milhões de pessoas. A escala é totalmente diferente. E os desafios são os mesmos. Então eu depreendo que, por exemplo, o pequeno, né? E aí nós estamos falando com o associado à Becom, é mais fácil. É mais simples. Mais simples. Porque o grande, ele tem a sua jornada, ele tem a data que ele tem que cumprir, ele tem a promoção que ele tem que dar, ele tem a indústria que dá benefício para ele, não para ele dar benefício ou não. Ele tem um monte de ecossistema, tem cadastro de produto muito mais rebuscado. O meu amigo aqui tem 300 produtos, o cara lá tem 3 milhões de cadastro de produto. Peguei um cliente que tem 3 milhões de cadastro de produto. Como é que você administra 3 milhões de cadastro de produto? E aí, se a gente voltar, por exemplo, nesse colecionador de miniaturas, né? Uhum. Poderia ser qualquer coisa, mas eu acho que a gente vem, sim. Né, vem evoluindo com esse exemplo, né? Ele pode variar o segmento dele conhecendo o comportamento, porque você diz assim, como colecionáveis, eu tenho limitações, eu dependo de lançamento. Estou falando num público de 11 mil pessoas, que você falou. Mas que outro produto esse mesmo público pode interessar, né, dentro desse universo, onde ele pode depois criar um produto 2? Foi meu aluno, então tinha uma liberdade muito grande para falar com ele. Tenho até hoje, tenho um carinho por ele, muito grande. E ele fazia as datas. Falou, Marques, eu estou preso nas datas, nos lançamentos. Eu falei, tá bom. Não sou nenhum crânio, mas os benchmarks globais existem, né? Então, e a pré-venda? Eu não sabia que era pré-venda. Hoje ele faz pré-venda de lançamento que vai acontecer daqui a 6 meses. Consegue se planejar, né? Saber quanto vai comprar, quanto vai vender. Exato. A pré-venda dele, ele recebe 30% do produto que vai ser lançado em 6 meses. Quanto isso, eu sei, né? E o público para isso, ele tá disposto. Ele tem, né? Ele quer comprar, porque o cara garantir o lançamento, ser o primeiro a comprar. Descobriu o comportamento, que o cara é fanático, deu a possibilidade de fazer a pré-venda. Imagina, eu adoro Star Wars, tá? Via de regra, eu adoro Star Wars. Eu sei que vai ter um filme no final do ano. Se ele me lançar a pré-venda do Yoda, eu compro hoje. 30%. Eu confio na empresa, a empresa é uma empresa fiel, 30%, ele vai me garantir as primeiras chegadas, acabou. E ele ganha dinheiro antecipado, ele faturou sem ter o produto. Você consegue, por exemplo, falar assim, essa mudança que ele fez, né? O fato dele criar essa possibilidade da venda pré-lançamento, o quanto isso impactou em percentual assim de faturamento? Eu não sei se você... Eu tenho, é alto. É alto, porque quando ele faz a pré-venda, ele tem o lucro antecipado.
E é um lucro praticamente, não tem custo, né? O custo é o da nota fiscal, praticamente de serviço, inclusive. Eu tô falando de 30%, 40%. É alto. Que legal. É alto. Porque quando ele vê um calendário, ele chega nas maiores empresas que produzem esses shows e fala: qual que eu tenho calendário do ano que vem? Ah, é esse. Obrigado. Só isso. Ele volta pro Brasil e fala: galera, o calendário de lançamento é esse aqui. Eu vou fazer pré-venda 6 meses antes, com proporcional, né? Cada mês seus lançamentos. Ele faz pré-venda todo mês. E se ele tiver um histórico disso, quando chegar no Black Friday, né? Acabou. Olha o que ele pode fazer. A promoção do que ficou lá parado. A Black Friday, para você ter uma ideia, representa para ele, do faturamento total do ano, 12% só. Olha aí. Porque ele trabalha a recorrência. Ele aprendeu, né? Ele aprendeu a trabalhar a recorrência. Ele também, no começo, não, vamos fazer... Falei, calma, segura, faz uma coisa de recorrência aqui e tal. Ele teve uma jornada de descobrir que é importante ter mídia, é importante só depois sair. Depois ele entendeu a lógica. E ele trabalha a recorrência. E é tão interessante que mês passado, né? Eu fui impactada por um e-mail de um livro sobre um tema que eu estava, né? Nem é um tema da área de negócio, é um tema de cunho pessoal. E aí eu fui impactada com o pré-lançamento, vendendo pré-lançamento, né? E para mim, pelo menos pela minha experiência de livro, foi a primeira vez. E eu comprei. Na hora. Né? Comprei na hora, aguardei, acho que foram 45 dias. Para chegar. Porque você quase tinha esquecido, deve já tinha esquecido. Tinha esquecido, né? Já. E aí, em algum momento, eu lembrei assim, falei, nossa, não chegou tal livro. Aí eu fui resgatar, aí fez a conexão que era uma pré-venda, né? E eu achei fantástico, porque assim, veio de capa dura, edição especial. Mas aí eu fico pensando, né? A editora que lançou, o autor, para ele ter essa edição especial com capa dura, diferente daquela que seria lançado, se ele não tivesse talvez uma pré-venda, uma ação de pré-venda, não faria. Não faria. E posso te dizer mais, quando você faz a pré-venda, você tem faturamento anterior. E você pode surpreender o teu cliente para ele ter uma segunda pré-venda. A segunda pré-venda. O segredo não é você vender uma pré-venda. É você vender mais. Várias. E aí eu vou fazer uma pergunta agora que me atiçou aqui. Qualquer empresa, qualquer tipo de produto pode fazer uma pré-venda? Olha, a pré-venda está relacionada ao comportamento humano. Não está relacionada à empresa. Se eu associar um produto à escassez, por exemplo, sim, então vai depender da minha estratégia do comportamento do cliente. Uhum. Tem clientes que a pré-venda de um carro, né? Fanáticos aí, me escutem, os fanáticos por carro, né? Vai vender pra caramba. Já vende. Tem fila de Ferrari há 5 anos para ser lançado. Mas se é um produto recorrente e sazonal, de repente não pode não necessariamente chamar a atenção, Depende né? do comportamento da pessoa, do cliente. Pode ser qualquer tipo de produto, mas se o cliente entender que a antecipação para ele é boa, perfeito. Então, vou te dar exemplos que são bons, que funcionam bem. Carros, livros, essas miniaturas, coisas de fidelidade. Coisas que não tem fidelidade, não tem. Tipo, vender uma placa de computador que quebrou o seu computador. Pré-venda não tem porquê. Não tem sentido. Porque o consumidor compra a placa para resolver um problema do computador. E não para ter uma pré-venda da nova lançamento de placa. Então você tem que entender o comportamento da pessoa. Não é sobre o seu produto. É sobre o comportamento da pessoa. Muito mais a ver com a coisa nova, né? Colecionável é novo, um livro é novo, a paixão, né? Um modelo de carro. O querer, o gosto. Tá muito mexido no coração, sabe? Às vezes as pessoas compram coisas que você fala, meu Deus do céu, como é que ele vai comprar isso aqui e tá pagando antecipado? Porque eu amo isso Pagou aqui caro. E quero esse livro antecipado. Você não sabe nem se vai chegar no Brasil. Quantas pessoas não compraram eu não entrei nesse case, mas o Dolphin da BYD, que é o carro antecipado. Pagavam 20 mil reais para ter o carro. E pagaram, então aí, tão felizes pra caramba com o carro. E nem sabiam como era o carro, nem sabiam da empresa. Que legal. Ale, e o quarto passo, né? A gente entra no KPI. Né? E aí, assim, né, antes da gente falar como medir esses resultados, né, explica, né, como é que a gente poderia resumir o que é um KPI, como é que ele cria um KPI. Que horas são? Fala uma hora, qualquer horário. 2h20. Essa é uma forma de medir, isso é um KPI. Isso é medir. A gente mede o nosso horário, sabe que é 2 horas. A mesma coisa é o faturamento da sua empresa.
Você tem que saber na ponta da língua e saber, a medida é quanto eu faturei hoje, quanto eu não faturei, quanto deu tráfego no meu site, quanto deu conversão, quanto deu clique, quanto deu views, quanto de engajamento. Isso são KPIs, são KPIs, Key Performance Indicators. São métricas, tá? As KPIs podem ser muito mais elaboradas, juntam uma coisa com a outra, aquela coisa. Mas para o pequeno, o importante é faturamento, páginas vistas, visualizações, taxa de rejeição e clique. Até porque se ele analisar, né, esse KPI, sei lá, 2, 3 dias, ele já vai conseguir ter uma ideia se Sim. dentro do que ele tem planejado para vendas, O na norte quinzena, no mês, ele está dentro de atingir, Sim. né? E esses KPIs você olha todo dia, tá? Não olha só um dia. Eu tenho o meu relógio aqui, que é de uma marca tal, eu recebo todo dia do meu e-commerce. Todo dia de manhã eu recebo. É todo dia que você recebe. E dependendo do volume, você pode receber mais de uma vez, né? Sim, eu posso ter dependendo do por e-commerce, período. uma de manhã, uma tarde, uma noite. Isso é muito do que o dashboard da Bicom pode fazer um dia com alertas. O dashboard da Bicom tá, o registro, ou no dashboard do seu e-commerce, com mensagens dizendo, olha, caiu um faturamento, olha, aumentamos o faturamento, olha, precisamos fazer tal coisa. E isso é importante. É importante que você pegue os dados e ponha na prática. Aí o negócio vai mudar. Tá aí, hein? Uma boa ideia, Luiz. Vamos falar com o Alexandre, né, do dashboard, para criar alertas, né? Porque eu acho que quem se inscreveu no dashboard pode receber aí notificações, né, com atualização. Automáticas. Atualizações. E não é complicado, é simples. E você pode fazer atualização de, olha, o e-commerce tal caiu, aumentou, tal, faça tal coisa. Porque o segredo do dado não é deixar ele depositado. É fazer ele vivo e aplicar. Que aí legal. Você tem um negócio. E aí nós chegamos no passo número 5, né? Que é como é que você organiza isso. Então, o passo número 5 é, na realidade, como é que você organiza esses 4 passos anteriores, né? Então, assim, recapitulando, né? E aí você cita aqui uma série de ações que ele pode fazer. Então, assim, né? Como que eu posso, né, criar esses 5 passos, né? Criar essa estrutura para o meu pequeno e-commerce? Eu acho que é uma coisa que quem me conhece sabe que eu uso muito essa outra palavra, tá? Outra frase, quiserem pôr os cortes, cabeça, corpo e pé, né? Tudo tem que ter uma estrutura. Não precisa ser congelado, não precisa ser duro, tem que ser simples, fácil e rápido, tá? Muitas das vezes a gente tem um medo de fazer as coisas porque acha que é muito robusto, né? Não, é perder o medo, fazer um MVP, fazer uma coisa pequenininha, conversar com o seu consumidor, mandar ele fazer tal coisa, entender que ele está fazendo coisa, oferece uma pré-venda, passo a passo, vai falando, faz o que você quiser, mas faz uma coisa, um começo, começa algo, mas sabendo qual é a sua trilha. Então você vai fazer uma promoção agora, sabendo que vai ter uma promoção tal, depois Black Friday, depois o que for, tá? Olha, você fala aqui, né, dentre essas estruturas, para construir uma área de conteúdo, né? E hoje, quando a gente pensa, né, nossa, tem tanto conteúdo, tem tanta informação, né? E ainda assim eu entendo pela estruturação que você colocou aqui, o quanto é importante para cada negócio ter a sua estrutura de conteúdo, ter sua área de conteúdo, desde perguntas e respostas também para facilitar o processo, mas assim, conteúdo específico. Mesmo que o concorrente tenha, mesmo que... Me fala um pouquinho mais disso. Existem 3 tipos de conteúdo. Eu vou aqui colocar 3, tá? Só para a gente conversar. Mas o primeiro conteúdo é o autoatendimento. Ter no seu e-commerce autoatendimento de perguntas e respostas. Ter no seu e-commerce tempo de navegação. Ter no seu e-commerce um canal de e-mail. Ter no seu e-commerce um canal do WhatsApp. Quer dizer, um conteúdo de atendimento. Daqueles pontos de contatos que nós falamos lá atrás, né? Isso aí, primeira coisa. Segunda coisa, ter conteúdo sobre os produtos e sobre a sua empresa. Que constrói fidelidade. A gente chama de trust, a verdade. Ninguém compra de uma empresa que ele não acredita. Você precisa ter trust, precisa ter verdade. Então, construa seu conteúdo, seu storytelling, o que for do produto e se relacione com a sua empresa. Seja numa rede social, seja por e-mail, seja abarcado no cadastro de produto, que é um dos melhores áreas para se fazer isso. Vídeos, conteúdos, na área de cadastro de produto. Então, se foque nisso. E terceiro, pense muito no relacionamento, conteúdo de relacionamento. As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas querem ser faladas. As pessoas querem tirar dúvida de produto. Vou dar um case para vocês. A Best Buy no passado,
há muito tempo, uns 3 anos atrás, ela tinha muito concorrente. Best Buy é um grande varejista nos Estados Unidos, que vende eletroeletrônicos. Esse case é muito conhecido, inclusive. Só lembrei agora porque eu falei, putz, sabe? E ele via todo mundo visitar a loja dele, porque era linda a loja, o site dele, provar o site, provar a loja e não comprar nele, porque era mais caro, ia no concorrente. O que eles fizeram? Abriram um Twitter aberto para todo mundo que comprou produtos em qualquer loja dos Estados Unidos para tirar dúvidas sobre os produtos. O que acontecia? As pessoas compravam os produtos nas outras lojas, na própria Best Buy, tiravam dúvidas no Twitter. Era tão boa essa tirada de dúvida que o cara acabava se apaixonando pela Best Buy e comprando na Best Buy. Até porque vai ativar a reciprocidade, né? Sim. Você me forneceu uma informação Sim. que eu nem comprei com você, mas eu me sinto grato, E né? vou retribuir você E vou nisso. retribuir. É impressionante. Foi um case tão falado historicamente e hoje em dia eu não vejo ainda porque ninguém faz isso. Porque ninguém está preocupado em fazer isso. Está preocupado no... Eu vou dar suporte só pro meu. Se não é do meu, eu não vou dar suporte pro senhor. Ele acabou de perder um cliente futuro. Olha aí. Doideira, não é? É, verdade. Não é? É uma porta de conquista pro cliente aí, né? De você conquistar o cliente, às vezes, ajudando ele. Apenas Ajudando ele. E mesmo é o que que não ele seja quer. seu produto, né? E é o que ele quer. Ele quer que você ajude ele a solucionar um problema. Não que você venda um produto e fale, beleza, valeu, tchau. Ele quer solução. E é uma loucura, porque quando você vê isso na vida física e vê no e-commerce, né? Eu sou de e-commerce há muito tempo. No e-commerce é muito isso. O cara compra, beleza, valeu, tchau. Mas e o suporte? E a dúvida? Eu tenho dúvida de como ligar uma máquina de sorvete. Porque eu não sei fazer sorvete. Eu sei mexer com tecnologia, mas sorvete eu não sei fazer. Não sei nem apertar o botãozinho, tá queimando a máquina quase. Quer dizer, percebe? Então são esse tipo de conteúdo que tem. Então esses 3 conteúdos são vitais para o seu negócio de e-commerce. E acho que você tocou num ponto, né, que a partir do momento desses 3 conteúdos, nós estamos falando com pontos de contato. E às vezes a marca acredita que está fazendo tudo certinho. Eu estou fazendo um bom marketing, os meus produtos, né, são bons, são competitivos. Mas esquece que às vezes vai ter um probleminha ali no financeiro e alguém vai ligar e aí pegou alguém lá, né, que mais já... torto, né? Então assim, quando você traz essa questão, como é que eu crio valor para a marca? Como é que eu crio essa percepção? É um processo de construção, né? Ou seja, uma série de questões que você, vamos dizer assim, como marca, né? Ou como nós mesmos, profissionais, né? Temos que cumprir. E aí, a partir disso, você vai criando essa percepção, você vai no trust da marca, né, que você trouxe muito bem, ou seja, se você confia, se aquela marca tem confiança, é o processo para depois você gerar o act, ou seja, eu posso cobrar mais porque a minha marca, né, ela preenche uma série de requisitos que vai além do produto e preço, e aí que eu me distancio desse oceano vermelho de preços. E é o cobrar o justo, hein? Não é nem o cobrar mais, não. Exatamente. É o cobrar o justo, porque ninguém tá aqui para entregar um produto de graça para uma outra pessoa, porque são empresas que sobrevivem. Sim. Tem imposto para pagar, tem funcionário, tem sistemas, tem tudo. Ou seja, enquanto a gente não sair do drive de preço ou de assistencialismo ou de qualquer outra coisa, empresa nenhuma vai caminhar. Nenhuma. Tô afirmando, põe em desenho, escreve. Por que acontece? Não sou eu dizendo, é a história dizendo. A gente vê no mercado varejista brasileiro quais são os movimentos que estão acontecendo. Mas aí, Ale, uma pergunta que fica, né? Que eu já recebi, vou repassar para você, né? Então, a pergunta é assim, Marchese, ok, mas para eu fazer isso, eu vou precisar de mais pessoas, eu vou ter mais trabalho, não necessariamente mais pessoas, mas eu vou ter mais trabalho, isso vai custar mais, ou seja, eu que já estou aqui, né? Tô cansado sem fazer isso. Disputando preço, né? E você vai me dar mais trabalho, ou seja, você vai me dar mais operação, né? Como é que... Eu vou te dar 3 sugestões, pode ser? Pode. Pode ser 3? Pode. Só 3, tá bom? Uma é, você tem um empreendedor, você tem um negócio para fazer. Desculpa, é o trabalho. Essa é a primeira, tá bom? Se alguém dizer para mim que vai ter mais trabalho e é empreendedor, ele não entendeu o que é empreendedorismo. E ele, feito isso uma vez, ele pode só aperfeiçoar, né? Ou seja, primeira vez vai dar trabalho. E acabou. Vai dar trabalho mesmo, amigo. Não vamos fugir da raia. 2, existem empresas que prestam serviço de assistência, secretariado, mídia, CRM,
que ganham sobre comissão de venda. Várias empresas, várias. Eu posso elencar no Google milhares de empresas. Ou seja, você pode transferir essa angústia sua de não fazer para uma outra empresa, só que você tem que topar dar um percentual do seu lucro para ele. Se menor ou maior, tudo bem. Você não quer trabalhar? Então põe outra pessoa para trabalhar e ela vai ganhar uma comissão sobre isso. E tá tudo bem. E terceiro, eu vou elencar aqui para você 4 escritórios de ajuda ao pequeno empreendedorismo, tá? Bom, existe um escritório hub principal do Sebrae, que ajuda empreendedorismo forte para esse tipo de coisa também. Existe um hub que fica ali na Vergueiro, que é o hub da Prefeitura de São Paulo. Eu assisti essa palestra outro dia e me fiquei mega encantado, que é uma prefeitura de empreendedorismo e tecnologia, tá? Ali fica na Vergueiro. Outro hub, ali do lado da USP, na Politécnica, tem um hub gigante de empresas que investem nisso e que querem esse tipo de trabalho para você vender. E o último, na Praça da Sé, tem um outro. Então, assim, são 4. Te dei 3 opções. Uma é, vamos trabalhar, amigão, vamos junto, que isso é empreendedorismo. Segundo é, você pode ter uma empresa, qualquer empresa aí tá doida para pegar um produto para ganhar comissão. E dei 4 opções de hub de governo que te ajudam a fazer isso. Acho que é bastante. Ou seja... Desculpa. Não dá para ter desculpa para não começar a ter uma estrutura de dados, né? Assim, eu vou dizer para você, nesses hubs de governo também que tem, você pode gravar podcast, eles podem administrar sua mídia social, eles podem administrar seu estoque, eles podem... Desculpa. Quer dizer, então assim, eu acho que a gente, quando fala de empreendedorismo, a gente não fala de pessoas focadas no... e me permitam, né, que a gente sai do estágio da vida e vai para o empreendedorismo por uma obrigação. Não vamos entender isso. Vamos entender que empreendedorismo, amigo, é empreendedorismo. Se você quer empreender, você tem que achar seus uniformes. E não é difícil. Eu acho que assim, a conversa de hoje ficou claro, né? Eu acho que a gente meio que desmistificou um pouco essa questão, né, dos Sim. dados. Ou seja, por que eu não posso ter uma estrutura mínima, né, de um data intelligence para o pequeno negócio? Né? Simples, né? Eu acho que você trouxe clareza, quebrou todas as barreiras, né, que eu tentei colocar aqui, que poderiam ser desculpas, né, de alguém falar, mas isso... E assim... A gente sai com vontade de querer saber mais, né? De assim, ajudar as pessoas a poder estruturar dentro das pequenas organizações, né? Dos pequenos e-commerces, um início, né? Dessa questão de ter uma Vou estrutura. completar uma que eu tinha esquecido também, das possibilidades, se ele não quiser fazer isso. A todas as faculdades tem agências júnior. A SPM tem, né? Todas, SPM, eu quero aqui generalizar para não... Mas todas têm. Todas fariam esse trabalho gratuitamente ou com percentual para fazer. Que legal. Não é? É só ir lá e falar, amigo, vamos trabalhar, vamos junto, me ajuda, que eu te ajudo. Muito bom. Acho que a gente desmistificou um pouco aí, né, que o pequeno tem aí, né, acesso à tecnologia, aos números, né, basta, né, ter a vontade, pegar e pôr a mão na massa. Luiz, o Ale reforçou, né, a importância aqui do dashboard, né, que eu acho que vai ficar o convite para a gente trazer o Alexandre, que é responsável, o diretor, né, para a gente trazer e mostrar o que o associado, né, pode em detalhes se usufruir do e-commerce. E eu fiquei tão encantada com a nossa conversa aqui, aprendi muito com o Ale, acho que você também, né? Com certeza. E que, Ale, eu queria fazer um convite público aqui, na verdade são 2, tá? O primeiro é que a gente coloque esse material depois num paper, né? Que até você... tinha falado disso, para que as pessoas... Porque assim, a gente vai numa conversa, né? Mas assim, para que elas possam seguir esse passo a passo, né? E eu sei que você forneceu, assim, links, né? Então, assim, eu acho que ele pode se orientar ali para poder criar a sua estrutura. E a segunda, que eu acho que, assim, é um assunto, né, que está muito, assim, em alta agora, é como é que a gente poderia trazer o assunto da inteligência artificial aqui para um outro episódio. Então, eu queria convidar você para um próximo, para que a gente possa falar de IA no ambiente de negócios do e-commerce. Você aceita participar? Claro, com o maior prazer. E complemento aqui, faço a IA dentro do pequeno negócio,
auxilia muito nesse processo. É isso. Vou dar um exemplo, só um aquecimento aqui, né? Construir campanhas de mídia para anunciar o seu produto no Google ou construir disparos de régua, a inteligência artificial faz. Poxa, então vamos focar para o pequeno, o que as ferramentas de IA, Essa ferramenta pequena. Legal. Pequeno. Hoje, a maioria das IAs, tem várias IAs, é um oceano, tá? Aí já vai para aquele lado, né, do pequeno empreendedor que às vezes está sozinho, que não Sim, tem Isso aí, é isso Essas aí. ferramentas aí vão trazer para ele muita facilidade, Mas, né, não, ganho de tempo. mas não invalida ele ter acesso a todas as outras empresas que vão fazer com que o processo vire uma máquina, né? E a inteligência vem para potencializar. Eu sempre digo, a inteligência não substitui ninguém. Outra frase você pode guardar pro próprio, assinado por mim, tá bom? Suas frases vão tudo pro Pedro. Pode cortar vídeo, fazer o que você quiser, e pode assinar aí embaixo. Inteligência artificial nenhuma substitui o ser humano. É verdade. Eu vou pedir uma edição. Ela potencializa o ser humano. Eu vou pedir corte só das frases do Alexandre nessa Pode, edição. põe lá aqueles entrada. Ela potencializa o ser humano. Legal. Se a gente olha ela como um problema, a gente transforma ela num problema. Mas ela é uma solução para referências médicas, repetição para diminuir riscos com o ser humano, levando o ser humano para outros tipos de atividade melhores, onde ele pode trabalhar outros tipos de atividade, melhorando a saúde clínica, melhorando o e-commerce, a velocidade do e-commerce, melhorando a produção, a microsegmentação e a personalização de um disparo de e-mail. Sem contar a área de marketing, né? Não, de texto, de uma série de coisas. Para fazer o anúncio que o nosso e-commerce pequeno quer, é fácil. Bom, eu quero agradecer aqui, né, ao Alexandre Marchesi. Ale, uma frase final, né, para... Já teve uma? Mais uma, vai para incluir aí nos cortes, assim, gratidão imensa pelo seu tempo, né, pelo bate-papo, por ter aceito o convite para a gente trazer aí, né, em algum momento falando sobre mas assim, deixa uma frase final da sua participação aqui para a gente. Legal. Todo o e-commerce é tratado como uma criança. Você tem que tratar ele como uma criança. Educar no primeiro ano, orientar primeiro ano, segundo ano conduzir e terceiro ano aumentar a velocidade. Pensem nisso sempre. E-commerce não é um negócio que você... não, vou montar um e-commerce, deixa de lado lá, ele vai faturar sozinho. Não é isso. Tá longe de ser isso. E-commerce é um negócio que você demanda atividade e acompanhamento. É como se fosse uma criança, que você vai educar ele até um belo dia que ele vai voar e você vai continuar tendo as mesmas preocupações, que eu tenho um filho hoje, as mesmas preocupações, mas ele continua voando e você continua orientando. Que analogia legal essa, hein? Nunca tinha ouvido. Essa nós vamos postar. O primeiro verdade. ano não é essa, o segundo ano não é esse. Quem trabalha em e-commerce sabe o que eu tô falando. No segundo ano, terceiro ano, então, você tem que... Vai, não é? Então vamos orientar, vamos trabalhar. Agora, tudo tem possibilidade, tudo tem solução, tudo é possível. O que não é possível é, o e-commerce, só eu vou baixar o preço para virar o meu e-commerce. Aí vocês já viram várias frases, vocês podem colocar isso ficou super claro. Obrigado, viu, Ale? Luiz, suas despedidas. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Estamos aí com alguns compromissos de dar mais continuidade nesse assunto, na IA, né? Então, você que acompanhou o nosso segundo episódio, acompanhe aí, fique na expectativa para o próximo, que a gente vai trazer bastante conteúdo para você associado, para você que busca informação, né? Para você empreendedor. Nos acompanhe sempre. É isso, pessoal. Então, encerro aqui, né, esse episódio de número 2, né, onde nós falamos sobre o poder dos dados, transforme seu negócio em 5 passos. Agradeço ao Alexandre Marchesi, ao meu colega Luiz Fernando, e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, hein, gente?